O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram no povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os. E partiram para outro povoado. Enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peçamos neste momento a graça do Espírito Santo a nos iluminar para que esta palavra, agora meditada, caia no nosso coração e produza muitos frutos. Amém. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 13º domingo do tempo comum e avançamos na escuta do Evangelho segundo Lucas. Agora estamos no capítulo 9, versículos de 51 a 62. E qual é o pano de fundo que permeia toda esta realidade que agora nós vamos compreender? O caminho que Jesus faz de subida para Jerusalém. E este não será um caminho fácil, não era apenas um caminho geográfico, mas era um caminho também de subida interior, porque o que esperava Jesus em Jerusalém era a sua cruz. Por isso, o texto nos situou que quando estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu, ele tomou a firme decisão de ir para Jerusalém. Ou seja, Jesus está convicto do caminho que ele terá que fazer. E mesmo sabendo do que o esperava, ele não desiste, ele não abaixa a guarda,
mas ele toma a decisão firme de ir a Jerusalém. E partindo desta caminhada, ele vai propor aos discípulos que o seguiam os critérios deste mesmo segmento. De certa forma, o evangelho de hoje dá continuidade ao evangelho de domingo passado, porque nós ouvíamos Jesus dizendo: o Filho do Homem vai ser rejeitado, vai sofrer muito, vai ser entregue nas mãos das autoridades, vai morrer e vai ressuscitar ao terceiro dia. Portanto, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E agora Jesus faz o caminho do seguimento. Ele vai subindo para Jerusalém, os seus discípulos vão com ele, e nós vamos percebendo como é o caminho cristão. Então agora, meditar este evangelho é percebermos como se dá a caminhada do cristão no seu cotidiano. Depois o texto nos informou que Jesus enviou mensageiros à sua frente, e estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar a hospedagem de Jesus. Olha que nobre esse caminho, ir à frente para preparar a hospedagem de Jesus. Nós devemos hoje nos perguntar: somos capazes, no nosso cotidiano, na nossa caminhada, prepararmos hospedagem para Jesus? E aqui se dá em duas dimensões: a hospedagem interior, fazendo do meu coração o lugar por excelência aonde Jesus vai ficar, e depois, consequentemente, os ambientes onde eu estou inserido. Na minha casa, na família, no casamento, no cuidado com os filhos, na vivência com os pais. Nós preparamos o ambiente da nossa casa, da nossa família, para hospedar Jesus? Na dimensão do trabalho, na vida social, inclusive na vida da comunidade, a nossa paróquia tem possibilitado aos seus fiéis um caminho cristão onde eles possam hospedar Jesus? Esta é uma provocação que hoje deve nos alcançar. Mas agora vamos ver o que acontecerá. Tome aí o seu texto, vamos aos versículos 53 e 54. Leiamos juntos. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Então, diante da nobre decisão de preparar hospedagem para Jesus, de ir à frente, qual é o resultado desta primeira parada? Rejeição. Jesus, indo para Jerusalém, precisava passar pelo território da Samaria. E aí nós precisamos um pouquinho da história para entendermos esta rejeição. Os samaritanos são rejeitados pelos judeus, porque eles são considerados um povo pagão. Existe um monte na Samaria, lá se tinha um santuário, e os samaritanos cultuavam lá o seu Deus. Então isso não era bem visto pelos judeus, que
acreditavam no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó. Então, a rejeição que os judeus tinham para com os samaritanos, agora é respondido por parte dos samaritanos para com os judeus. Porque Jesus era judeu, seus discípulos eram judeus, e tendo que permanecer na Samaria, o que os samaritanos disseram? Não queremos. Então vão responder à rejeição com a rejeição. E isso muitas vezes acontece na nossa vida pessoal, quando em algum ambiente ou com alguma pessoa experimentamos também o dissabor da rejeição. Qual foi a proposta dos discípulos para resolver o problema? Vingança. Vamos pedir que venha fogo do céu e que caia sobre estes samaritanos. E esta proposta dos discípulos, ela está fundamentada lá no segundo livro dos Reis, capítulo 1, versículo 10, quando Elias pediu que Deus mandasse fogo do céu para se consumir os seus inimigos. E os discípulos da mesma forma. E Jesus não vai aceitar. Porque diante da hostilidade e da rejeição, o caminho que Jesus faria não seria o caminho da vingança, mas seria o caminho da misericórdia, seria o caminho do amor. E tudo isso que Jesus propõe para os discípulos como critérios do seguimento, Jesus experimenta por primeiro. Para onde que Jesus estava indo, minha gente? Para Jerusalém. E em Jerusalém o que ele sofreria? A morte de cruz, a rejeição, a não acolhida. E a forma como ele responde a esta rejeição não foi matando, não foi maltratando, não foi excomungando, não foi espraguejando, mas foi derramando o seu amor, foi derramando a sua misericórdia. E é necessário que compreendamos esta palavra por duas questões. Primeiro, para que o nosso caminho como cristão seja qualificado diante das rejeições e da não acolhida. E ao mesmo tempo, para nos ajudar na vivência da fé e do cotidiano, experimentarmos esta graça da misericórdia, inclusive dentro da igreja. Porque hoje estamos caminhando por caminhos tortuosos, de sermos alimentados por tantas ideologias religiosas que nos convencem que este caminho é o único caminho certo. E a partir do momento que eu quero impor o caminho que eu estou fazendo como certo para as pessoas que estão à minha volta, e estas pessoas não acolhendo, o que me dá vontade de pedir? Fogo do céu para queimar essa pessoa até ela torrar. E muitos grupos religiosos disseminam esta ideologia da segregação, da rejeição, da exclusão, querendo fogo para queimar aqueles que não aderem à sua ideologia ou ao seu modo de ser. E hoje devemos permitir com que o Evangelho nos incomode, com que o Evangelho nos instrua. Olha o que Jesus vai responder para eles agora. Vamos lá? Nos versículos 55 e 56, leiamos juntos. Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para o outro povoado.
dois movimentos de Jesus. Jesus puxou a orelha, Jesus chamou a atenção, Jesus repreendeu, dizendo: eu lhes apresento uma nova forma de lidar com a rejeição. Então, todas as vezes que você quiser pedir fogo para consumir, para queimar, para matar uma pessoa, peça a Jesus que te repreenda. Peça a Jesus que puxe a sua orelha. Peça a Jesus que te eduque no caminho do discipulado. Jesus os repreendeu. E a não acolhida, a rejeição por parte dos samaritanos, não impediu Jesus de continuar a caminhada. E aqui está um sinal muito interessante para a vida do cristão, porque se a comunidade não me acolheu, agora eu não vou mais à igreja. Se eu não fui acolhido da forma que eu esperava, o tanto que eu trabalhei, o tanto que eu fiz por aquele grupo, por aquela comunidade, agora eu fico a vida toda chorando as pitangas, falando mal do fulano, do beltrano, do padre, da freira, do ciclano. Jesus vai para Jerusalém resolutamente. Jesus toma a firme decisão de ir a Jerusalém. E a rejeição encontrada pelo caminho não o impede de continuar a sua caminhada. Irmão, irmã, não permita com que a rejeição, a crítica, a não acolhida te impeça de continuar a sua caminhada. Mas faça como Jesus, tome a firme decisão. Não tenha medo. Não se prive do restante do caminho, porque teve alguém que não acolheu ou que rejeitou. Diante deste cenário, Jesus agora começa a sua catequese. E esta catequese não é nada fácil. Vamos ao texto para vermos agora como é que Jesus vai lidar com os discípulos no decorrer do caminho. Tomemos agora os versículos 57 e 58. Leiamos juntos. Enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde repousar a cabeça. A partir de agora, Jesus vai delineando o caminho cristão. E duas características permeiam todo o texto: a liberdade e a radicalidade. Porque o convite é de segui-lo, é de se tornar discípulo, ou seja, de vir atrás. E diante do convite que Jesus faz, compete ao convidado, ao chamado, dar a sua adesão ou não dar a sua adesão. Por isso que a segunda leitura de hoje nos fala sobre a liberdade. Repara a liberdade que Cristo nos libertou, para que vivendo plenamente esta liberdade, sejamos capazes de dar a Ele a nossa adesão. E que tipo de caminho que é o caminho de Jesus? Em primeiro lugar, é o caminho do despojamento. O Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Os animais possuem as suas tocas,
os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde encostar a cabeça. Esta liberdade que Jesus exercita e que o leva ao despojamento, possui um ideal grande. É permeado por um ideal belo. E qual é este ideal, Padre? Fazer a vontade do Pai. Despojar-se de si, despojar-se das coisas e despojar-se dos outros. Esta vai ser a pedagogia do texto. Tem como elemento principal a vontade do Pai. Por isso, Jesus se despe em todos os sentidos. E isto vai ser evidenciado onde? Na cruz. A cruz nos evidenciará o despimento maior de Jesus, inclusive das suas vestes, porque vai ficar seminu do alto da cruz. Então, fazer a vontade do Pai pede de nós, no exercício da nossa liberdade, uma adesão a esta vontade. E a partir do momento que aderimos a ela, ela precisa ter a primazia. Ela precisa ocupar o lugar mais importante. Por isso que Jesus chegará no final da sua vida, ou seja, na cruz, com poucas pessoas à sua volta. Porque fazer esse itinerário do despojamento de si, das coisas e das pessoas, em prol deste grande ideal que é a vontade do Pai, não é fácil. Principalmente no contexto que vivemos do apego, que nos ensina o apego em primeiro lugar a nós, depois o apego às pessoas que estão à nossa volta, e depois, consequentemente, ao apego às coisas que nos pertencem. E agora Jesus faz um caminho contrário do despojamento. Então, se ele falou agora que o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça, os discípulos são convidados a esta experiência. Depois vem uma outra pessoa perguntando para Jesus. Voltemos lá ao texto, versículos 59 e 60. Vem agora uma segunda pessoa. Vamos ler juntos? Jesus disse a outro: segue-me. Este respondeu: deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: deixa-me que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Paremos aqui. Se no primeiro momento Jesus nos apresenta o desapego às coisas, o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Agora vem o segundo critério do seguimento. Jesus convida, chama, segue-me, e aí essa pessoa chamada pede um tempo para Jesus, dizendo: olha, eu preciso enterrar os mortos. E Jesus vai dizer: mas tu precisa agora ter uma outra conduta a respeito disso, porque agora o seu caminho, a sua vocação é anunciar o reino de Deus. Jesus toca no tema dos mortos para nos falar sobre o nosso passado. Porque o apego ao passado, o apego à nossa história, também pode nos impedir de seguir a Jesus.
principalmente aquilo que nos marcou de maneira traumática. Acontecimentos dolorosos que alcançaram o profundo da nossa alma. E pode ser que, diante dos traumas, das dores, das situações mal resolvidas do passado, estas realidades se tornem o combustível para a vida daquela pessoa. Dizendo: se eu te contar a minha história, se você soubesse o tanto que eu sofri, se você soubesse como foi difícil a minha relação com meu pai, com a minha mãe. E aí cada qual pode fazer o seu exame de consciência. O apego ao passado que me estagna, que me congela, que me engessa, e que se torna como que a chama que me alimenta, inclusive me impedindo de seguir a Jesus. E agora ele vai dizer: deixe o passado para trás, se abra à novidade que eu lhe apresento, que inclusive te dará a graça de ressignificar o seu passado machucado, para que você já não seja mais vítima dele, mas que a partir de hoje você contemple um futuro, uma perspectiva para frente, que seja grandiosa, e que não te prive mais o passado do que você tem daqui para frente. Então, olha que interessante a pedagogia de Jesus. Não permitir com que aquilo que nós já experimentamos de maneira dolorosa no passado nos prive da novidade do presente e da graça do futuro. Por isso, deixai que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu segue-me para quê? Para anunciar o reino de Deus. Vamos agora para o terceiro que Jesus chama. Olha o que ele vai dizer. Versículo 61, leiamos juntos. Um outro ainda lhe disse: eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. E como diz aqui no Goiás, é agora que a porca torce o rabo. Porque Jesus vai tocar num vínculo que nos prende demais. E qual é este vínculo? Familiar. E família não é coisa fácil de falar e nem de viver, não é verdade? E aí cada um conhece a sua realidade. Agora, o critério que pode me impedir de seguir a Jesus: a minha família. Deixe primeiro ir lá despedir dos meus familiares. Quantas vezes a sua família ou o seu vínculo familiar foi motivo para que você não seguisse Jesus? Pense nisso, porque o Evangelho hoje quer nos iluminar. Aqui é necessário uma reta compreensão. Não é desprezando a família, não é menosprezando o papel da família, mas é nos dando o critério que é capaz, inclusive, de orientar as nossas relações familiares. O que é que nós falávamos no início da pregação? O caminho de Jesus foi do total despojamento por um grande ideal: fazer a vontade do Pai. Então Jesus não ficou pregado na saia de Maria, lá em Nazaré, dizendo: mãe, me proteja, porque eu estou com medo. Mãe, vai na minha frente, porque eles estão querendo me matar lá em Jerusalém, me pegar.
Não foi esta a atitude de Jesus, do medo. Pelo contrário, foi da coragem. Ele tomou a firme decisão de ir a Jerusalém. E sendo humano como nós, Jesus tinha vínculos fortes familiares, principalmente com seu pai e com a sua mãe. Mas estes vínculos também não o impediram de sair de Nazaré e de ir para onde? Para Jerusalém. E eu vejo que muitos de vocês são pais, são mães. E hoje nós caminhamos por uma via que é da autoproteção, que é de fazer demais para os nossos filhos, inclusive querendo fazer aquilo que deveria ser missão de cada um deles. E o que é que nós estamos gerando? Um bando de marmanjos e de marmanjas que não sabem o que fazem da vida, porque tem o papai e a mamãe que paga a conta todo mês, porque tem o papai e a mamãe que passa a mão na cabeça e dá casa, comida e conforto a vida toda. Inclusive depois que tomam a decisão de constituir as suas famílias, terceiriza para o papai e para a mamãe os netos, as despesas, e aí nós poderíamos citar uma infinidade de coisas. O Evangelho de hoje quer nos iluminar numa perspectiva positiva, inclusive para nos ajudar no cotidiano. Porque a superproteção, o apego, não só nos impedem de fazer a vontade de Deus, mas impede com que os nossos filhos sejam pessoas íntegras, pessoas que cresçam, pessoas amadurecidas. Então, olha como o Evangelho é atual e fala para nós do que nós estamos experimentando. Por último, Jesus responde. Vamos lá no final do texto, para nós fecharmos? Olha a resposta de Jesus. Leiamos juntos. Jesus, porém, respondeu-lhe: quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Na época de Jesus, o arado era um instrumento muito rudimentar, ou seja, muito arcaico. Então você tinha o gado que puxava, atrás você tinha o arado e a pessoa que conduzia o gado aonde precisava passar o arado para arar a terra. Então, se o que estava comandando olhasse para trás, o animal poderia sair do rumo. E o animal saindo do rumo, o arado também saía do rumo. Você perdia o serviço, porque a terra não ficava arada da forma que precisava. Então Jesus utiliza muito dos exemplos do cotidiano para ajudar as pessoas no entendimento da sua palavra. Então, quem olha para trás, corre o risco de sair fora do prumo e do rumo, e aquilo que é feito, de repente é perdido, como o homem que está arando e olha para trás. Mas a palavra de Jesus transcende o literal, o que está escrito, e nos abre para uma nova perspectiva, porque quem fica olhando para trás, não consegue olhar para frente. Quem fica olhando para trás, não contempla o novo horizonte que vem. Por isso que na pedagogia de Jesus, olha, não ficar apegado às coisas. O Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Não ficar apegado aos vínculos familiares. Deixa eu ir lá despedir do meu pai. Não ficar apegado aos vínculos do passado. Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Não ficar olhando para trás diante de tudo aquilo que te puxa.
e que de repente se torna até mais forte do que você. O convite de Jesus é de olhar para onde? Para o alto. O convite de Jesus é de olhar para frente, é de contemplar um horizonte novo, de uma nova oportunidade que você pode viver. Mas enquanto eu estou olhando para trás, enquanto eu estou apegado às coisas, enquanto eu estou apegado aos parentes, enquanto eu estou apegado ao meu passado, eu não sou capaz de viver a dinâmica do reino de Deus. O evangelho de hoje é fascinante. Por isso que ele nos fala de liberdade, porque é necessário da nossa parte uma escolha, e por isso ele fala de radicalidade do discipulado, porque os critérios que Jesus nos propõe são critérios radicais. Porém, a beleza de fazer esse novo caminho para o alto, para frente, é maravilhoso. Mas eu não sei se vocês também perceberam que para todos os chamados havia um certo desejo de deixar para depois. Deixe primeiro despedir, deixe primeiro enterrar meus mortos, deixe primeiro eu encontrar com a minha família. E aqui o evangelho toca-nos numa outra dimensão. Não sei se vocês já ouviram falar desta palavra chamada procrastinação. O que significa isso? Deixar tudo para depois. Deixar tudo para depois. Não, amanhã, depois de amanhã, semana que vem, ano que vem, quando der. E hoje a nossa sociedade, na tibieza que vive, tem nos ensinado muito a prática da procrastinação, ou seja, de deixar para depois. E o convite de Jesus é atual, é para agora. Vem e segue-me. Não deixe com que a procrastinação te domine. Não deixe com que a tibieza para deixar para amanhã, para a semana que vem, para o ano que vem, para depois te domine. Mas se abra a novidade do agora. Se abra a novidade do daqui para frente. Se abra a novidade do segmento do reino de Deus. Então vamos encerrar esse momento da palavra pedindo a graça de decidirmos pelo Senhor. Faça o seu exame de consciência. Como você lida com as coisas? Como você lida com o seu passado, com a sua história? Como você lida com a sua família? Com os seus familiares? E hoje, ouça o convite de Jesus para você. Vem e segue-me. Vem e segue-me. Vem e segue-me. Qual é a sua resposta para Jesus? Descobri a alegria de estar e somente estar, de nada pedir e só descansar na tua presença, Senhor. Eu descobri a alegria de ser muito mais que ter, de tudo perder, pra tudo ganhar. É a
tua presença, Senhor. Eu abro mão de tudo só pra ter a ti. Esqueço meu futuro só pra te seguir. Eu abro mão de tudo só pra ter a ti. Esqueço meu futuro só pra te seguir. A tua graça me basta, é melhor do que a vida. A tua graça me basta, é melhor do que a vida. A tua graça me basta, é melhor do que a vida. Eu abro mão de tudo só pra ter a ti. Esqueço meu futuro